O nosso convidado aqui, o Dr. Davi, é referência internacional em salvamento aquático, já fez palestra mais de 240, ele já fez palestra na Bélgica, Inglaterra, Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, na Hungria, na Itália, Venezuela e Holanda. O Dr. Davi é membro da Câmara Técnica de Medicina Desportiva, já membro do Conselho Médico Diretor da Federação Internacional de Salvamento, chefe do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, médico do Grupo de Socorro de Emergência Aeromédico, lá no Rio de Janeiro. Doutor Davi, prazer em tê-lo aqui conosco. Mas a pergunta é simples, doutor. Como é que previne afogamento? A gente pode colocar uma boinha no filho, na criança que vai na piscina. A gente pode obrigar a usar colete quando vai andar de barco e de jet ski. Mais do que isso, tem como fazer? É educação. A educação é a base dessa prevenção. Não existe prevenção sem educação. As pessoas, o afogamento ele é basicamente, ele tem duas situações que afetam e que provocam. É o risco do ambiente, e cada ambiente tem um risco diferente. Uma piscina tem um risco, um rio tem um risco, uma praia tem um risco, né? Então, o risco do ambiente, e o que eu puder diminuir o risco do ambiente, eu diminuo a ocorrência de afogamento, e o comportamento de risco, que é aquela pessoa que bebeu e superestima a sua capacidade. Por exemplo, é uma criança, por exemplo, que nada 25 metros com tranquilidade, mas se eu pego ela e boto num rio ou numa praia, ela se afoga. Então é a pessoa ter um comportamento dela entender o que ela é capaz de enfrentar. Ela é capaz de enfrentar uma piscina, mas uma praia não é a mesma coisa que uma piscina. Qual é o lugar de maior risco, na sua experiência? O local que mais morre no Brasil, 16 brasileiros morrem todos os dias afogados no Brasil. Desses 16, afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, terceira de 5 a 14 anos e quarta de 15 a 19 anos. Então, nossos jovens morrem principalmente no Brasil por afogamento. E é uma questão... Mas onde? Rio, lago e represa. 75%, uma estatística feita no Paraná, mostra claramente que 75% dos afogamentos são em água doce. O problema não é mais praia. Doutor, salvo uma informação errada minha, aqui nós temos o lago de Itaipu, que é bastante grande, né? Nós temos aqui o lago ali de Boa Vista da Aparecida, temos outras hidrelétricas aqui, mas o que a gente mais ouve de mortes por afogamento, a gente ouve falar em açudes. Por que isso? São locais isolados, né? As pessoas procuram locais isolados para se banhar, para se divertir, para pescar ou para fazer alguma festa. E são locais que, por serem isolados, eles têm pouca segurança. Acha que domina também? Exatamente. Exatamente. Não entende o risco. E aí ele tem um comportamento de tentar enfrentar aquilo que ele não consegue. E aí o afogamento não perdoa, né? Se não tem ninguém para intervir, o afogamento leva invariavelmente à morte em 1 ou 2 minutos. Mas o senhor disse que não tem ninguém para intervir. Quando essa pessoa vai intervir e também não está apto para fazer esse resgate daquele que está se afogando? Perfeita colocação. 2 pessoas morrem todos os dias sem a competência de ajudar e entram dentro d'água para ajudar. Então, como ele tem que ajudar? Ele tem que ajudar jogando um material de flutuação e não entrando dentro d'água. Reconhecendo que alguém está se afogando, chamando o 193 ou 192, ou pedindo para alguém chamar o 193 ou 192, jogando um material de flutuação que a pessoa possa agarrar, sustentar até o socorro profissional chegar. É um erro muito clássico a pessoa tentar entrar na água e morre junto, porque a outra pessoa agarra realmente. E a gente ela como uma fala isso, quando alguém tenta tirar o outro, acaba indo os dois. Isso é fato. Isso é fato. São duas pessoas que morrem todos os dias assim, no Brasil. É desespero. A pessoa não... Ela chega um momento, em alguns segundos, a 1 minuto, ela percebe que está muito próxima da morte e perde o controle emocional. O que está se afogando, então, quando chega alguém para salvar, tem que se soltar, não agarrar. Mas, deveria. Mas na hora, como é que vai ter esse... Ele está muito desesperado, ele já não raciocina direito, o oxigênio está baixo, ele já está confuso, ele está lutando pela vida, né? Doutor, então não tem como dar razão a isso. Em relação a crianças, a gente vê muito assim, os pais colocam a cerquinha, né?
e acha que já está na piscina, já resolveu. E colocam as crianças com aquela boinha, uma boinha, né, pequena, tal. Este é a forma mais correta de procurar se evitar o afogamento de crianças? O que acontece é que... O senhor falou de educação, né? Como é que é essa educação? É isso? É colocar... A educação é exatamente saber o que protege e o que não protege. Então, uma cerca que permita que a criança ultrapasse essa cerca não protege. Uma cerca que tem um portão que o adulto abre e em seguida deixa aberto e a criança vem engateando e cai dentro da piscina não protege. Então tem que ser uma cerca que impeça realmente o acesso de crianças à piscina sem estar acompanhadas de um adulto, e tem que ser ter o entendimento de que quando você coloca uma boia, ou uma boia circular, ou uma boia de braço, ela tem que ser acompanhada de um adulto. Sempre tem um adulto junto. O tempo todo. Né? Mesmo que você coloque um colete salva-vidas, você deve ter o adulto sempre junto. É importantíssimo que o adulto guarde uma distância de um braço da criança. É o maior tesouro que ele tem. Ele não pode deixar o maior tesouro. Ninguém deixa um tesouro assim, solto, uma boinha de braço solta num espaço aquático que tem um risco de 200 vezes maior do que você está dirigindo um carro, de você morrer. Então, assim, o risco de uma criança perto da água é gigante. E morre em máquina de lavar, caixa d'água, cisterna aberta, banheira. Então, assim, morre em qualquer lugar, dentro de casa e ao redor de casa. E por que quem domina, quem sabe nadar, às vezes morre afogado num rio, por exemplo? Porque essa pessoa... Tem preparo físico? Não é falta do preparo físico, e não é falta do preparo da natação. É a falta de compreensão de que você não tem a capacidade de sair daquela situação. Então ela olha, por exemplo, eu nado, sou um nadador, eu olho para um rio, tem uma corrente muito forte, eu não percebo a corrente muito forte. E aí na hora de nadar, de tentar sair, em vez de sair a favor da corrente, eu tento nadar contra a corrente. E aí, em 2, 3 minutos, eu realizo que eu vou morrer. E aí eu começo a nadar mais forte. E aí o exercício anaeróbico dura muito pouco. Então, em 2, 3 minutos, ele está exausto, não consegue nem mais levantar a mão para pedir socorro. E ele ali afunda e morre. E o mar, o maior risco é o mar que puxa, que quebra de repente. Como é que é? O senhor que no Rio tem uma experiência maior do mar. No mar, o que acontece é que a gente tem, são correntes de retorno. O mar, se você olha a praia, ela tem um banco de areia, corrente de retorno, banco de areia, corrente de retorno. A cada banco de areia tem uma corrente de retorno. O que é corrente de retorno? É uma corrente que leva aquela energia que estourou, que arrebentou da areia para o mar. Então, é uma corrente que leva para fora da areia. E quando a pessoa entra ali, 90% dos afogamentos acontecem ali, porque ali parece que é o lugar mais calmo. E não é. É o lugar mais... puxando, né? E a pessoa acaba nadando contra aquela corrente e acontece a mesma coisa que no Rio. Cansa e afunda e morre. E fica ali a 15, 20 metros da areia, de onde seria a segurança. Ou seja, no Rio você tem que acompanhar a correnteza. E no mar também. Mas o mar é embaixo. Não tem embaixo. Você, em vez de lutar contra a correnteza, flutua, acena por socorro, né? Claro que se estiver numa posição deserto, ninguém vai socorrer. Mas normalmente quando você está numa praia, tem gente e você teve a chance de acenar por socorro e pedir ajuda. Esse guarda as suas forças para flutuar e aguardar ajuda. Essa é a melhor dica. Claro, se você não tem confiança, chegou na praia, perguntar para o guarda-vidas aonde é o local mais seguro para eu entrar. A tela em piscina é segurança? A tela em piscina, não. A cobertura, não. Não é? Tem alguns casos de afogamento da criança, por exemplo. Você coloca uma tela e a tela em 2, 3 meses está ótima. Depois passa 6 meses e ela começa a afundar. Então, assim, a criança, você tem um certo peso que ela resiste. Então, a tela não é segurança. A criança gosta, por exemplo, de suspender a tela e entrar por baixo. Depois, para sair, não sai. Então, a gente não recomenda a tela. O que a gente recomenda é cercar a piscina com um portão autotravante, que abra para fora, que tenha uma altura, que as grades tenham uma verticalidade, no máximo a distância de 12 centímetros, para a criança não passar por dentro da grade, que ela não consiga subir
agrade e pular, que criança gosta dessas aventuras, né? Então tem que ser algo realmente que é homologado como segurança. Bom, doutor, daqui a pouco vai participar da palestra aí, doutor. E para finalizar, qual o seu conselho maior para aquele pai, para aquela mãe que está acompanhando a gente aqui, como é que ele tem que exercer esse cuidado com seu filho, especialmente o menor, para que não ocorra essa tragédia aí que é o afogamento? Então, até 10 anos, 12 anos, você tem que tomar conta do seu filho. Né? Você tem uma visão um pouco melhor do que é arriscado, do que não é. Procura saber das medidas de prevenção, se aquele local é adequado para você e para o seu filho, e sempre, sempre, perto ou dentro da água, tenha sempre a distância de um braço do seu filho. Essa é a segurança, porque ele é o maior tesouro e ele merece isso. E a dor de perder uma criança é uma cicatriz, que é uma ferida que não fecha. Cura, né? Bebida alcoólica, para a gente finalizar. Quanto ela influencia, ou pouca bebida, ou muita bebida, na questão do desempenho meu, seu, na água? A questão não existe a questão do desempenho. Com álcool. A possibilidade de se salvar. Não, mas eu acho que é isso mesmo que você falou. Existe a condição de desempenho que o álcool afeta, mas existe principalmente a superestimação. Eu bebo e eu acho que sou... Você cresce. Exatamente. Eu sou o Mark Spitz. Exatamente. É mais ou menos isso mesmo, porque ele olha e diz assim... Ele perde a noção do risco. Você sabe assim, que a mulher, o homem se afoga e morre 6 vezes mais. Na faixa de 15 a 25 anos, 12 vezes mais o homem morre. Por que isso? Porque o homem, ele acha que sempre pode mais. A mulher tem um senso crítico de avaliar o risco muito melhor do que o homem. E quando você usa o álcool... Mas medrosa, mas contar um pouquinho. Sim, mas é ótimo que seja medrosa, porque fica viva, né? Os corajosos que ela fique viva, os corajosos, exatamente. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no programa, né? E uma boa palestra aí, que as pessoas absorvam, né? Sim. Porque é importante. A gente tem um lema que diz, prevenir é salvar. Porque quando as pessoas gostam daquela coisa romântica do salvar, mas o prevenir é que é o importante. E educar para não afogar. É o nosso lema. Desses países todos que o senhor já foi aqui, qual é o país que tem maior incidência de afogamentos? É o Brasil? Não é o maior, mas é o que tem maior número de salvamentos é o Brasil. E um dos que tem o maior número de óbitos. Mas hoje em dia nós temos uma das menores estatísticas de óbitos por número de habitantes por área espelhada. Porque não dá para comparar, por exemplo, a gente com Noruega, que quase ninguém entra na água nunca. Por causa do frio danado, né? Nós temos um mar enorme, uma área de rio, bacias hidrográficas gigantes, né? E calor o tempo todo. Né? Então nós temos o risco muito acentuado.